O discípulo que deixa de ser o que ele deve ser, enlouqueceu, tornou-se tolo. Não é isso que Jesus tem para nós. Amém, irmãos? Para concluir, meus irmãos, segundo o texto que nós lemos em Lucas e Marcos, não é? Esse provérbio nos traz algumas explicações. Conclusão óbvia para mim e para você. Primeiro, o jeito de Jesus é o único jeito. Repita, o jeito de Jesus é o único jeito. Não devemos pensar que as exigências de Jesus sejam arbitrárias, massacrantes e destrutivas. Jesus diz, tem que fazer assim, eu estou falando, tem que fazer assim. São condições necessárias para que possamos ser autênticos seguidores de Jesus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, lembremos que ela prescreve aquilo que é necessário. Ou seja, a palavra de Deus é receita para o discípulo. Do jeito de Jesus é o único jeito. Segundo, não há sal para o sal. Não tem como acrescentar sal no sal. Se aqueles que devem viver no mundo não fazem o que devem, como recuperá-los? Se o remédio do mundo está estragado, como curar o remédio, meus irmãos? O privilégio de ser o sal da terra inclui a responsabilidade de conservar as qualidades necessárias para o serviço de Cristo. Não ser, mas também ter as qualidades. Se o discípulo resolve não agir de acordo, ele não tem qualquer utilidade para o Mestre Jesus Cristo. Diga, eu devo ser útil para Jesus. Fiz uma pergunta ontem. O que Jesus quer fazer de você para daqui 20 anos? Qual a utilidade, e eu completo a pergunta, que você tem para o Senhor Jesus? Para Ele, nós temos que ser útil. Primeira coisa é ser útil para o Senhor. Sendo sal, nós devemos ter utilidade para Jesus. 3, precisamos receber o sal da disciplina. Se o sal do discernimento e da conservação do mundo e ter o sal da harmonia e o sal da paz. Essas 3 leis relacionam-se perfeitamente com as declarações de Jesus: discernimento, conservação e harmonia. Tornar-se discípulo de Jesus mostra no Evangelho de João que quem permanece na palavra de Jesus é discípulo dele. Amém? Neste verso vemos que é necessário receber o sal da disciplina. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. João 15:8. É pela pregação e vida santa que o discípulo dá seu fruto a Cristo. Amém? Você já pregou a Jesus essa semana? Pela pregação. É assim que ele é o sal que conserva e ensina o mundo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. O sal da harmonia e da paz existe no amor que os discípulos manifestam um pelo outro. Diga amém. Por isso que eu pedi para você ir na casa de qualquer crente dessa igreja orar e ligar para mim. Só 3 me falaram o que for. Por isso que eu pedi para você procurar alguém que faltou na igreja ou que estava aqui, orar por ele. Eu fui. E ninguém me comunicou se foi. Eu pedi na direção do Espírito Santo. Mas a igreja está tão assim preocupada com outras coisas que existe uma barreira na igreja. Como assim? Eu vou chegar lá na irmã Marlene e falar que eu quero orar com ela? Simples. Chega lá na Cleide, vim orar com você. Deus o abençoe. Estou indo embora, tá, irmã? Em nome de Jesus. E eu expliquei que toda semana oramos juntos. E lancei o desafio para você, meus irmãos, porque o sal da harmonia e da paz existe no amor que os discípulos manifestam. Por isso o desafio de você ir até alguém dessa igreja e orar com ele, conversar com ele, para mostrar a harmonia, para mostrar a paz, para que Deus faça o seu reino desenvolver-se para a glória do nome dele. Amém, irmãos? 4, podemos ter sal na língua para ajudar a evangelizar. Em Colossenses 4, 5, 6, diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Há uma alusão neste provérbio de Jesus, quando Paulo fala da linguagem do cristão para com os não cristãos, sendo temperada com sal. O contexto mostra que esta linguagem deverá ser agradável e ajudará a responder questões sobre o evangelho. O alvo é que a conversa leve a pessoa à conversão. Pregar o evangelho é preservar o mundo, purificá-lo é dar o sabor ou o sentido para a vida humana na terra. Diga amém. Por isso eu prego, por isso você deve falar. Meus irmãos, eu tenho orado por algumas pessoas aqui na igreja, porque eles se relacionam com muita gente, e eu sei como é difícil às vezes ser sal 24 horas.
Eu sei como é difícil ficar repetindo quem eu sou, onde eu estou, o que eu tenho que fazer. Né, meus irmãos? O sal tem que ter qualidade de sal, porque o sal preserva o mundo. Você preserva e purifica e dá sabor através do Evangelho e dá sentido para a vida humana na terra. Diga glória a Deus. Ontem eu falei para uma mulher lá no açougue sobre isso, né? Eu falei, olha, estamos dando um estudo lá, é sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Ela falou, uma hora eu vou lá, porque é bom aprender a palavra de Deus, né? Eu falei, mais do que aprender a palavra de Deus, é bom o discípulo, a pessoa que é de Deus, pegar a palavra e ser como ela é, entendeu? Porque não é porque a pessoa tem uma influência na sociedade, que ela pode tomar frente na igreja, não, ela tem que ser discípulo de Jesus. Ela tem que ter característica de Jesus. Ela falou, eu também concordo com isso. A pessoa tem que ter testemunho, tem que ter vida com Deus para fazer alguma coisa na igreja. Falei, exatamente, exatamente. Ela é o sal, já dei metade do ensinamento para ela. Diz ela que ia visitar, não veio hoje, amanhã talvez venha, né? Quinta-feira, né? A gente, né, convidou lá e glória a Deus. O alvo em que a conversa nossa deve atingir numa pessoa, diga, é a conversão. Amém, irmãos? É a conversão dessas pessoas. O texto que nós lemos é simples, porque cada um será salgado com as provações e perseguições. Bom é você, mas se você deixar de ser o que Jesus quer que você seja, como voltar a ser o que Jesus quer? Traduzindo o texto, tem qualidades de Jesus em vós mesmos, e por isso tem paz uns com os outros. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Deixa eu fazer uma última aplicação. Nós não temos alternativa. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós somos discípulos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Levante a sua mão assim em nome do Senhor Jesus. Guarda no seu coração esse estudo, meus irmãos. E lembra que é melhor ser do que ter. Lembra em nome do Senhor Jesus. É melhor ser, é melhor manifestar características do que ter algumas coisas. Senhor Deus, no nome de Jesus, nesta noite a Tua palavra foi ministrada como o Senhor ensinou para os discípulos. Nós ensinamos nesta noite, Pai, que no nome do Senhor Jesus, Deus querido e santo, cada um de nós, cada um que está aqui nesta noite, possa estar procurando a cada dia ser o sal da terra mesmo, o tempero do mundo, que dá sabor, que conserva através da vida de consagração e renúncia e também através da pregação do Evangelho. Que nenhum se esqueça aquilo que ele deve ser e aquilo que ele deve fazer, pois sabemos que o Senhor não desperdiça nem o culto, nem um momento, Pai, e que a sua igreja também não desperdice nenhum momento de comunhão, nenhuma palavra, que possa vir a cada dia, a cada momento, estar refletindo durante a semana sobre aquilo que o Senhor tem falado neste lugar, todas as semanas, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, pedindo a manifestação da Tua graça sobre cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém.